Shalom e paz a todos os irmãos. Eu me chamo Carlos Eduardo Croto, moro no estado do Paraná. Vou contar um pouco da minha vida aqui, de como eu conheci o verdadeiro nome do nosso Criador. É um tanto quanto interessante, né? Devido a eu ter sido sempre uma pessoa que leu as Escrituras Sagradas, né? Comecei com a Bíblia, né? Assim como nos dizem, né? Com os nomes totalmente errados, né? Todos disfarçados de outros nomes, mas então eu comecei a discernir as coisas de bem jovem. Eu sou filho de pai separado, minha infância não foi muito fácil. Tempos com a minha mãe, tempos com meu pai, certos sofrimentos, né? Que eu acredito que nenhuma criança deve passar. Mas a gente passou e está aqui vivo, graças ao Criador. Quando eu tinha 11 anos aproximadamente, meu pai voltou para casa e começou a nos trazer a nossa pensão alimentícia novamente, né? Logo após eu comecei a trabalhar já com carteira assinada naquele tempo, né? Era raramente a gente conseguia um emprego, né? Mas, graças ao Criador, né, eu consegui. Também nessa época eu comecei a ler as Escrituras, porque meu pai tornara-se testemunho de Jeová e me deu uma Bíblia e começou a dirigir estudos bíblicos para mim, segundo o que ele sabia. Naquela época, as testemunhas de Jeová pensavam bem diferente do que hoje. Certas profecias que diziam que ia acontecer, já não aconteceram, né? A cada 15 anos, mais ou menos, eles trocam toda a teologia deles, né? Assim por dizer. Mudam. Como esse, o nobre amigo Rabino Mauro mostrou esses dias, primeiro eles acreditavam que existia o corpo e o espírito, que a alma era o corpo. Agora, há pouco tempo atrás, eu li uma revista deles, eles confirmando que existe também o corpo, o espírito e a alma, né? Então já mudaram totalmente o pensamento deles, né? Eu tinha literatura muito antiga deles, mas por volta de 11 anos eu comecei a ler a Bíblia, né? Que na época a Bíblia Novo Mundo era semelhantíssima a João Ferreira de Almeida, tá? A única coisa que tinha de diferente era o nome Jeová, e algumas palavras assim que talvez não eram bem interpretadas ou usadas de modo diferente na João Ferreira de Almeida, né? Na Bíblia João Ferreira de Almeida. Mas, nesses meus estudos e nessa minha leitura, eu percebi uma coisa. Um dia eu estava voltando, não estava passando necessidade, eu fui na casa de um colega meu, que o irmão dele tinha passado em primeiro lugar no concurso do Banco do Brasil. Na época, era uma elite, né? Ele passou no Brasil, era um piá muito pobre, e passou. Ele comprou uma casa para a mãe dele, e nós sempre ajudava eles, quando qualquer nós tinha. Então, a partir do momento que eles deram uma melhorada, a mãe dele mandou ele lá buscar uma sacola de comida, porque nós estava passando um pouco de necessidade. Eu fui. Na volta, eu fiz uma oração, né? E nessa oração, eu discerni o seguinte, né? Que para a gente fazer o que é bom, para a gente ser bom, a gente não precisa de uma religião em si, como essas que está aí no mundo. A gente precisa ter conhecimento da palavra do Eterno e do Criador, precisa ter conhecimento, né? Conhecer, e junto com esse conhecimento vai vir a sabedoria. E se nós temos conhecimento e sabedoria, para a gente ser bom, não precisa nada mais além disso. Não precisa ter necessariamente uma religião. Esse era o meu pensamento de menino. Tá? Que para eu ser bom, uma pessoa boa, eu não preciso de religião. Se eu precisar de uma religião para ser uma pessoa boa, é porque eu não sou bom. Eu não sou uma pessoa boa. Então a gente tem que discernir isso. Muitos saem
matam pessoas, assassinam, e depois saem e vão dentro de uma religião, né? Sem falar, agora estão criando uma nova do Lula, né? Mas, enfim, não sou contra ele, ele vai pagar pelos erros dele. Eles, então, estão formando uma religião por quê? Porque querem se arrepender, estão usando de um artifício muito grande. Então, são pessoas boas? Não. Estão querendo parecer pessoas boas. São essas as pessoas que estão nessas religiões aí do mundo. Evangélicas, presbiterianas, luteranas, pentecostais, neopentecostais, catolicismo, adventistas, testemunho de Jeová e milhares de outras que a gente nem consegue saber o nome. Embaixo do prédio que eu moro aqui tem uma que agora até esqueci o nome, é Paz do Senhor, isso, né? Então, desde lá eu vim estudando as Escrituras, passei por dificuldades, né? Tive o meu primeiro filho, né, com a minha esposa, depois tive a segunda filha, né, que os dois moram na mesma cidade hoje, em Santa Catarina. A minha terceira menina, que mora aqui junto comigo, e tive uma quarta filha, né, com uma... Eu me separei, casei de novo, e essa minha esposa, ex-esposa, é testemunha de Jeová, tá? E em certo momento da vida, essas testemunhas de Jeová, ao qual eu servi durante 30 e poucos anos, dentro da congregação em si, como eles chamam, ajudei muito, né? Eles me viraram as costas, tramaram, mentiram contra a minha pessoa, uso de falar mal do pai, né? Apesar de eles mesmos dizer que a principal pessoa no casamento, né, o cabeça da família é a figura paterna, mas quando eles podem, ou eu, porque eu não quis mais, eu me dissociei deles, eles te atacam usando de colocar advogados junto à sua ex-esposa, no caso, ou sua esposa, para que ela venha se separar de você e venha te colocar na justiça como uma pessoa, venha te humilhar, né? Então, essas pessoas, para mim, elas deixam muito a desejar no que elas dizem, porque elas falam uma coisa e fazem outra. São pessoas que, depois que eu saí, eu pegava as escrituras, com 5 textos da Bíblia, eu desmorono a religião deles, por completo. Eles ficam sem ação. No texto que eles mais leem, né, que é o texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, acho que é, né? Eis que vi uma grande multidão que estava sentado na frente do trono, né? De compridas vestes brancas, tá, beleza. Esse texto eu li muitas vezes. Eu me deparei, eles dizem que essa grande multidão vai estar na terra. E eu disse, mas se o apóstolo está tendo uma visão e essas pessoas, essa grande multidão está em frente ao trono do Cordeiro, né? Aonde elas estão? No céu, ou propriamente na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, né? Ou na presença do Divino, né? No Deus Criador, né? Nesse anjo que criou tudo, né? Esse anjo criador. Então ali eu percebi e comecei a tirar por base muitos outros textos da Bíblia que desmoronam eles, né? A identidade deles. Teve uma pessoa que me ajudou, sofri do coração, a pessoa que eu conheci, que eu amo muito, que é a minha esposa atual, está bem doente, uma doença rara aí, mas a gente vai vivendo. Essas testemunhas de Jeová, junto com essa minha filha, com essa minha ex-esposa, elas tramaram todo tipo de artimanha para me desmoralizar, a minha pessoa, e perante juízes, né? Falcatruas mesmo, vamos dizer assim, né?
falcatruas judiciais. Eu poderia processar eles? Poderia. Mas ele já responde 52 mil processos. Acho que no ano de 2010 eles responderam 52 mil, estavam respondendo 52 mil processos no Brasil. Então, mais um, pouca diferença ia fazer para eles. Né? Assim, se eu pensei comigo, vou deixar isso de lado. Vivi um tempo sem religião. Eu mudei a minha pessoa, meu jeito de ser? Não, não mudei. Continuei temendo, adorando o nosso Deus querido, ou nosso Criador. Assim, a palavra Deus é um tanto difícil de tirar do nosso vocabulário, né? Porque são 30 anos, né, pregando essa palavra. Esse Jeová também é difícil a gente tirar do vocabulário. Uma palavra que tu sempre fala, né? Se você tentar colocar palavras no vocabulário, você vai ver que é bem difícil, e tirar também. Então, assim, depois de eu viver aí uns 4 anos com essa minha esposa, que era a minha sócia, né? A sócia numa empresa, a gente houve o divórcio e eu comecei a viver junto com ela, né? Casamos, ela ajudou a cuidar do meu pai até a sua morte, cuidou de mim quando eu fiz a cirurgia cardíaca, né? Então, eu vivo com ela, hoje ela está doente, então eu tenho a obrigação, o dever de cuidar dela, né? Isso qualquer pai de família, qualquer marido deve ter. Ao contrário das minhas outras esposas, acho que também teria obrigação com elas, seria assim também. Mas elas que não quiseram mais a minha companhia e serem parte da minha família. Nunca deixei de orar por elas, né? Sempre desejei o bem para elas, tanto é que todas elas estão bem. Meus filhos também estão bem, porque eu oro muito a eles, para que eles fiquem bem, né? Mas eu tinha um desejo enorme de saber qual era o verdadeiro nome do Altíssimo, porque eu tinha sérias dúvidas. Eu não encontrava fundamento no nome Jeová, no nome Javé, no nome Yavé, no nome Jesus Cristo. Eu tinha forte, assim, queria muito entender como era esse verdadeiro nome. Queria saber, porque as Escrituras dizem assim, somente quem, né, clamar no meu nome, pelo meu nome, será salvo. Então, como é que eu vou ser salvo se eu não sei o nome? Ou esse nome que eu pronuncio está errado? Bom, eu saindo das Testemunhas de Jeová, minha mãe é adventista já há uns 28 anos. Há pouco tempo atrás, minha esposa, né, que já estava doente, nunca foi batizada e queria se batizar. Então, mesmo eu tendo muito entendimento das Escrituras, eu deixei que as irmãs no caso da igreja adventista, viessem e pregassem para ela, ensinassem ela, da forma delas, sem eu interferir. Mesmo que quando elas vinham, né, uma irmã que está na Itália hoje vinha, gosto muito dela, uma pessoa muito querida, ela vinha, ela dizia assim, eu ensino a sua esposa e saio daqui da sua casa sabendo muito mais do que quando eu vim. Porque eu pregava para ela, eu ensinava a ela, né, certas verdades bíblicas que estavam contidas em meu coração, contidas no meu coração e na minha mente, coisas que eu tinha certeza que era daquela forma, né? Não do jeito que as escrituras, do jeito que as religiões ensinam, porque essas religiões elas são baseadas, eu sempre digo que elas são que nem uma laje assim de uma casa com azulejos. Cada azulejo representa um texto bíblico e ali é uma pirâmide. Se um desses textos de baixo cair, a religião toda cai. Né? Se um pilar desses cair, cai toda a religião por terra. Você descobre que é
grande mentira, né? Então, logo que ela se batizou, eu me batizei também na Igreja Adventista. E como eu era orador, ou no caso o pastor, né, o teólogo, pediu para mim, na outra semana, já começar a fazer discursos, porque o que ele mais tinha falta era de oradores, de bons oradores. E me deu logo um discurso sobre 18 discursos, ou 14 discursos sobre Apocalipse, né? Esse é o clímax, né? Sobre como ia terminar as coisas, né? Então, comecei a fazer os discursos. Então veio toda aquela coisa mastigada, pronta, né? Que eles querem que as pessoas escutem só aquilo. Mas eu fazia em 2 igrejas, né? 3, aliás. Numa dessas igrejas foi, vou contar para os irmãos, algo bem interessante. Fiz a primeira, segundo, terceiro, aí fui para uma outra igreja, fiz o primeiro de novo, segundo, né? Aí nessa igrejinha pequena, aproximadamente aí umas 30 pessoas, eu li o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Ali tem uma passagem bem interessante, que diz assim: aos vencedores farei coluna no templo de meu Pai. Né? A nossa versão, do meu Pai. A versão deles, de meu Deus. Né? Então, farei coluna no templo de meu Pai. E dali jamais sairão. E sobre suas frontes, né, sobre suas cabeças, eu colocarei, eu escreverei o nome do meu Pai, o nome da cidade de meu Pai, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, e aí no finalzinho dizia, e o meu novo nome. Eu me perguntei, qual é esse meu novo nome? Junto com as dúvidas que eu já tinha, eu comecei a pesquisar, ou a continuar a pesquisar. Né? Aí, bom, coloquei isso como... Pensei comigo, isso nunca foi explicado. Eu nunca vi ninguém explicar essa partezinha do texto da Bíblia. Falei para minha esposa, eu descobri algo até raro aqui, como muitas outras coisas que eu já vi, que ninguém explica. Qual é esse novo nome do filho? Né? Qual é o novo nome do filho? Aí, no próximo discurso, eu coloquei a seguinte pergunta. Deixei os irmãos participarem do discurso, fiz o discurso e fiz uma parte deixando eles participarem. Aí eu pedi para um deles ler o texto de novo. Aí eu perguntei, uma pergunta eu faço, qual é o novo nome dado ao Filho do Altíssimo? No caso, no dia eu falei Jesus Cristo. Qual é o novo nome? Se é o próprio Jesus Cristo está falando, daí tem um outro texto que eu li para eles, agora assim de cabeça não me recordo, acho que está em Efésios, que diz que quando ele foi entronizado, ele foi colocado, né, foi entronizado, e aí ele foi dado um nome acima de qualquer outro nome nas coisas celestiais, né? Ou na Bíblia desde os céus. Que não existe outro nome maior que esse, que foi dado ao Filho do Eterno. No caso, Jesus Cristo. É só o nome que eles usam. Aí, eu já tinha uma base que o nome dado ao Filho era Yeshua, né? Yeshua, eu sabia que era. Né? Já tinha uma base que era isso. E o nome do Altíssimo, Yah. Tá? Então eu fui fazer um discurso numa igreja tanto quanto um pouco maior que aquela que eu estava, mas no mesmo circuito. E fui fazer justamente um discurso à base do perdão, da fé, né? Se os apóstolos, no caso, eram tão perfeitos, né? Se a fé deles era tão grande,
E mostrei para eles que a minha intenção era demonstrar para eles que quando o Filho do Eterno estava aqui, andou sobre as águas, eles chamaram ele de demônio, né? O demônio estava se aproximando do barco, não é um fantasma, como as Bíblias citam, né? Acho que um fantasma é um demônio, né? Então, algo sobrenatural que não está bem colocado. Aí, eu coloquei todas essas citações, citei Bartimeu, né? Que não tinha os olhos, né? E ele jogou a capa para trás, era tudo que ele tinha, e foi na presença do Filho do Eterno. E ele disse: o que tu quer que eu faça? Eu quero que ele volte a enxergar. Então, eu ensinei para as pessoas qual é que era o real momento que esse milagre começou a acontecer. Eles ficaram intrigados, acharam até interessante, né? Porque as pessoas têm que ler as Escrituras e viver elas na sua mente para poder aprender. Só escutar não adianta. Aí, nesse dado dia, ou neste dia, eu quis citar também o nome do Altíssimo e o nome do Filho do Altíssimo. Aí, nesse momento que eu fui pronunciar o nome do Altíssimo, com certeza eu pronunciei errado, mas a minha situação de coração era que esse verdadeiro nome fosse exposto a essas pessoas. E falei, mas falei o nome errado, o nome do Pai, né? Aí, do Altíssimo, né? Nesse momento, houve uma grande voz, uma voz forte, como se fosse um trovão, né? Uma voz grossa, aguda, bem, uma voz poderosa, falou o nome do Altíssimo corretamente. Yahweh, 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 3 vezes. Aí eu disse para mim, assim, como eu estava fazendo o discurso sem microfone, sem utilizar o som, porque não eram muitas pessoas, eu estava bem perto delas. Eu falei que aquela pessoa que tinha citado o nome, porque eu não vi quem falou, tinha falado que era realmente Yahweh, porque eu não conseguia pronunciar. Aí eu falei o nome do filho de Yahweh, Yahushua, só que eu falei Yahshua, né? Falei um ou dois nomes um pouco diferentes, pronúncias. Novamente veio a voz forte e me disse o nome Yahushua, 3 vezes, bem forte. Eu digo, tá certo, não, mas eu passei de bobo, né? Porque depois, quando acabou o culto, como eles dizem, né? Eu pedi lá para o presidente da igreja quem que tinha comentado, dado aquele comentário no meio e falado o nome do Altíssimo. Ele me disse, não, que ninguém falou nada. Mas o irmão que disse que tinha alguém comentado, mas ninguém comentou, todo mundo ficou meio assim. Mas nós vamos aproveitar o que se dá para aproveitar do discurso do irmão. O que foi bom nós aproveitamos, o que não foi bom nós não esquecemos. Ele falou bem assim, né? Aí eu fiquei um tanto quanto intrigado, né? Mas eu gravei bem o nome, né? Comecei a pesquisar, como eu havia pesquisado. Aí que eu encontrei o Rabino Mauro fazendo uma colocação sobre o nome do Altíssimo, né? Então, que o nome não era Yahweh, né? Mas sim Yahweh, com um som de 2 R's no final, que era mudo, a explicação completa do nome, a pronúncia, né? Do nome Yahweh e também do nome Yahushua, né? Que é Yahweh salva, ou a ele pertence, ou ele veio para nos salvar, ou ele é a salvação, né? Yahweh é a salvação. Então ali eu entrei em contato logo com o Rabino Mauro e a gente começou a conversar e tirar grandes dúvidas. Então eu fiz a pergunta para ele, o que era como eu ouvi esse nome, né?
muito provavelmente tenha sido o Yahweh, ou um anjo que ele lhe enviou para você ficar sabendo o verdadeiro nome. Então, irmãos, dessa maneira eu vim saber que, se nós não sabemos os verdadeiros nomes das santas e sagradas escrituras, que elas não podem ser maculadas ou mudadas, né? Como está em Apocalipse capítulo 22, né? Que quem tirar uma vírgula sequer, né? Tirar do livro da vida, e quem acrescentar será acrescentada as pragas, né? Então não devemos acrescentar nem tirar nada, mas sim o correto. Eu vejo que a maioria das igrejas, religiões, tiram, né? Fazem suas próprias escrituras, né? Como foi mudado lá na época de Constantino, em 315, 300, até 350, onde foi totalmente mudado. A Septuaginta grega foi mudada para essa que nós conhecemos hoje como Bíblia, totalmente adulterada. Então, isso eu tinha conhecimento, mas do nome propriamente dito eu não tinha. Então, conversando com o Rabino, então aquelas pesquisas que eu tinha feito, esse conhecimento que eu tinha, mesmo não sabendo falar nenhuma palavra em hebraico, conversando com ele, ele me disse assim, não, você está certo, o que tu pensa ou a tua colocação está certa. Porque a primeira coisa que nós devemos ser é humilde, para podermos entender as sagradas e imaculadas escrituras. E também discernir que o nome do Altíssimo é Yahweh e do seu filho é Yahushua, e que os dois são um só. Que Yahweh saiu dos céus, né, lá do seu trono, se esvaziou de si mesmo, veio aqui na terra, viveu como homem, se deu o nome de filho, porque nossa mente não pode, na época, a mente dos homens não podia discernir. Não reconheceram ele nem como filho. Isso, os poderosos, né? Não reconheceram ele como filho. Imagine se ele viesse como poderoso, né? O pai, né? Yahweh, em pessoa. Então, porque ele veio na forma humana, eu expliquei, ele se colocou o nome de filho. Ele se colocou na situação de filho porque ele era humano. Ele não poderia se colocar na situação de pai. Ele veio para nos salvar. Ele veio em forma de homem para nos salvar, entender o que é um ser humano, né? Cumprir as profecias e nos salvar, nos prover a salvação, nos tirar do pecado e da morte eterna. Então, foi assim que eu conheci tanto a verdade, que a verdade é nada mais do que você conhecer o nome do Altíssimo, Criador, Yahweh, conhecer o seu segundo nome, que é Yahushua, né, que é o Filho, que é o nome dado acima de qualquer outro nome, e que é o novo nome colocado lá em Revelação, capítulo 3, versículo 12. Então, esses nomes são a verdade. Tudo que vem deles é verdade, né? E a gente consegue discernir as escrituras quando se usa esses nomes verdadeiros. Se você só tiver esses dois nomes, né, você já consegue discernir muitas coisas nas escrituras por si só, né? Então, eu acredito que esse dado momento que eu conversei com o Rabino Mauro, eu vim a entender e conhecer a verdade, né? Eu ainda não sou um judeu nazareno batizado. Pretendo ser mais no futuro, né? Mas, por quê? Porque eu quero estudar mais. Não que eu tenha dúvida, mas sim porque eu quero estudar mais, aprender mais, saber me comportar, como se diz assim, e conversar com nossos irmãos. Porque, modéstia à parte, eu não tenho instrução em hebraico, né? Teria que estudar bastante, né? Então, mas é mais ou menos isso, tá? Um forte abraço, espero que quem escutar esse áudio tenha coragem e discernimento para reconhecer o nome do nosso Altíssimo Yahweh,
e quando ele veio para a Terra como filho Yahushua, né? Entender o significado desses nomes e que esses nomes venham a salvar as suas vidas, né? Eternamente. Um forte abraço desse amigo que vos fala e shalom a todos.